Fala galera, sejam mais bem-vindos a mais um podcast Novo Mundo. Já comecei enrolado, comecei bem. E nesse podcast vou ser bem direto, vou tentar fazer um resumo da Primeira Guerra. Talvez eu faça mais partes, talvez não, dependendo de como eu me sair nesse primeiro episódio. Eu vou tentar fazer um episódio curto, porque eu quero, porque eu tô com fome, eu vou comer daqui a pouco, e também porque episódios curtos, a pessoa ela não olha e pensa, 2 horas, não vou ouvir. E como eu não sou um podcast conhecido, vou tentar fazer um negócio mais curto e resumido. E é isso aí. E vamos embora. E eu vou começar falando sobre... Eu comecei a ler sobre a Primeira Guerra Mundial pensando mais ou menos o seguinte, por quê? Por quê? Assim, por que começou a Primeira Guerra Mundial? Acho que a primeira coisa, assim, ninguém se interessa pela Primeira Guerra em si, porque todo mundo sabe mais ou menos o que é a Primeira Guerra. É tiro, é bomba, é pipipi, é popopó, sabe? É meio que mais do mesmo. Então, acho que o que a maioria das pessoas se interessa é o que levou à Primeira Guerra. Tanto que eu pesquiso os livros, tem mais livros tentando explicar por que a Primeira Guerra aconteceu do que o que foi a Primeira Guerra em si. Porque o que foi a Primeira Guerra é o que? É pá, 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 pi, 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 cabum. Basicamente um monte de gente virando um monte de gente. E todo mundo sabe que uma guerra é assim. Ainda mais naquela época, as pessoas sabiam o que ia ser aquela guerra. E mesmo assim aconteceu. Por quê? E dando um resumo assim, na verdade vai ser uma explicação bem idiota, porque na verdade dizem que quando você explica para os outros, você aprende mais. Então vai ser uma explicação meio superficial, mas que vai mais me ajudar, talvez, que ajudar vocês. Ou talvez não, talvez você se interesse, mas não quer ler um livro sobre isso, vou escutar esse podcast sobre isso e é melhor. Então vamos lá, o resumão de tudo, do porquê que aconteceu a Primeira Guerra, na minha opinião, foi basicamente pela frouxidão. É aquela história: homens fortes criam tempos bons criam homens fracos tinham tempos ruins que criam homens fortes. Eu acho, assim, o resumão de tudo foi que a Primeira Guerra aconteceu por causa da frouxidão dos caras da época. Basicamente é isso. Daí agora a gente vai tentar se aprofundar um pouco mais nisso. E por que eu falo isso? Eu li, assim, sobre é que naquela época era monarquia, não era presidente, essas coisas. Tinha muito mais monarquia do que república naquela época, embora já existisse república na França. Então, tipo, a Alemanha era um rei, a Rússia era um czar, entendeu? A Inglaterra era um rei, uma rainha. Ou seja, rei, rainha. E o problema de rei e rainha é que você herda aquilo. E herdeiro é uma bosta, cara. Herdeiro é merda. Herdeiro é o tipo de cara que, sincera, assim, geralmente é uma pessoa idiota que não vai saber lidar com aquilo. É uma pessoa que dificilmente vai ter um herdeiro que preste. Porque basicamente o herdeiro, o que que ele é? Ele é uma pessoa que ele não precisou passar pelo ônus e recebeu o bônus de graça. Ou seja, vai ser uma pessoa atrofiada, porque ela não vai ter as habilidades, ela vai ter ela vai ter a conquista, mas ela não vai ter as habilidades que tornam ela apta a conquistar aquilo. Então ela vai estar meio que num patamar acima do que ela de fato deveria estar, digamos assim. É o mesmo que acontece quando uma pessoa recebe uma herança ou ela ganha na Mega Sena. Ela tem uma mentalidade de que está lá embaixo, mas ela está com um patrimônio que está muito acima do conhecimento necessário para ter aquele patrimônio. Esse é o problema quando você não constrói teu próprio patrimônio ou teu próprio sucesso. Você está num patamar muito abaixo do que você deveria estar, aliás, muito acima do que você deveria estar. E dependendo, se a pessoa ela for mais ou menos, se ela tiver um mínimo de esforço, ela até consegue não manter, mas não cair tanto. Ela recebe 20 milhões e torra 10 milhões, mas ela ainda mantém uns 10 milhões. Ela vai fazendo maus investimentos, vai gastando, não vai investindo, mas ela consegue ainda, por exemplo, ela recebeu 15 milhões na Mega Sena.
Aí ela deixa tudo na poupança, em 10 anos ela torra 10 milhões e tem 5 milhões que deixou na poupança, e a inflação já comeu um monte, o real desvalorizou. Então elas têm 5 milhões, mas se ela fosse uma pessoa do patamar que ela merecesse estar e ela tivesse 15 milhões há 10 anos atrás, por exemplo, provavelmente hoje ela já teria 200 milhões, porque ela saberia o que fazer com esse dinheiro. Agora, a mesma pessoa que ganhou 15 milhões há 10 anos atrás e ela ganhou na loteria, ao invés de ela ter conquistado esse dinheiro, ela provavelmente hoje vai estar com talvez 5 milhões, 3 milhões, e os 5 ou 3 milhões hoje vai valer muito, muito menos do que os 15 milhões valeriam, os 5 milhões valeriam há 10 anos atrás. E isso não é muito diferente com o império, com uma república. Com uma república não, com um império. Você herda um negócio e você não sabe lidar com aquilo, você só tem um poder muito acima da média e você simplesmente ganha aquilo. E isso é muito contraditório que eu vou falar, mas se você parar para pensar bem, um ditador, por mais que a índole dele seja suja, ele, pelo menos, ele está numa posição superior a um rei, se você parar para pensar bem. Um ditador é mais poderoso do que um rei, porque ambos têm o mesmo nível de poder, digamos assim. Só que um recebeu esse poder de mão beijada e o outro ele teve que batalhar para conquistar esse poder de alguma forma. Então, por exemplo, Stalin, ele estava num degrau muito acima do que o Czar, por exemplo, porque ele precisou conquistar aquele título, apesar de tudo. O Czar não precisou. Eu não estou fazendo juízo de valor em relação à índole de cada um aqui. Eu estou fazendo uma questão de competência, uma questão de habilidade, para você exercer a função que você se encontra. E um autocrata que é um ditador, ele querendo ou não, ele chegou lá pelas próprias pernas. Um autocrata que herdou isso, essa autocracia, basicamente ele chegou lá porque ele deu a sorte de nascer filho de tal pessoa. Então ele não vai ter, ele não vai ter a habilidade necessária para aquilo. Tanto que o Kizar, pelo que eu li, eu aprendi, ele era basicamente um bundão. Pelo menos o último Kizar, né? Os outros eram um pouco mais casca grossa, mas o último era um bundão. E o rei alemão também era outro, não era necessariamente um bundão, mas era uma criança crescida. Os próprios caras da época falavam que ele era uma criança crescida. Ele fazia umas brincadeiras idiotas, assim. O cara era um rei e fazia era tipo aquele piá chato do colégio que incomodando todo mundo. Ele era meio que isso, só que ele era um rei, entendeu? Então, nessa você percebe que um pouco antes da guerra explodir, os países que entraram em guerra estavam sendo comandados ou por uns caras bundão ou por umas crianças crescidas, entendeu? Então, na minha opinião, a guerra não, assim, por mais que falam, porque a geopolítica, a má negociação da geografia euclidiana, por mais que tenha isso, para mim o cerne que levou à guerra mesmo foi a fraqueza dos líderes de cada país, que eram tudo bundão, criança, crescida, uns caras que não sabia direito o que estava fazendo, entendeu? Aí lá na Inglaterra tinha aquela rainha da Inglaterra lá, que só vestia de luto. Ou seja, a mulher, a Inglaterra também é um país, sempre foi um país preocupado, cheio de frufru, cheio de frescura. E naquela época não era muito diferente, mas era um país mais sensato. Mas de qualquer forma, a impressão que dava é que a Primeira Guerra aconteceu basicamente porque os caras estavam tão mal acostumados, os caras faziam tanto tempo que não sabia o que era uma guerra, que os caras achavam. Tinha um cara alemão, eu acho, ou austro-húngaro, eu acho. O cara ele queria uma guerra porque ele queria provar que ele era merecedor de casar com uma mulher lá, uma mãe solteira. A mulher ela tinha 6 filhos, o cara queria casar com ela. E o cara queria fazer uma guerra só para receber o status. Não, não, olha só, eu fiz uma guerra aqui e vencemos, agora eu sou merecedor de assumir essa mãe solteira de 6 filhos. Olha só o nível dos caras. E tem gente que fala que só tem beta hoje. Os beta daquela época era muito pior. Porque os beta de hoje, o cara o que ele faz? Ele assume uma mãe solteira, paga lá um monte de coisa e dilapida o próprio salário e deu boa, entendeu? Acabou. Os caras antigamente não. Os caras eles queriam fazer uma guerra, eles queriam fuder com a vida do monte de jovem, pra quê?
para assumir uma mãe solteira, de um, dois filhos, não, de seis filhos, entendeu? Então tu olha aqui e tu pensa assim, cara, querendo ou não, a betagem, ela existe desde muito tempo atrás, cara. A gente pensa que, é hoje que os homens estão beta, cara. Teve um cara que queria uma guerra e ajudou a primeira guerra a acontecer porque ele queria assumir uma mãe solteira. E ela não era dois ou três filhos, eram seis filhos, entendeu? Aí, basicamente esses caras eles queriam a guerra porque eu acho que eles não tinham noção do fazia tanto tempo que não acontecia uma guerra para valer, uma guerra mesmo assim, fazia desde Napoleão não aconteceu uma guerra para valer. Os caras eles não tinham noção que era uma guerra. Então os caras estavam meio que, olha, se vocês, tipo assim, um país ficava provocando o outro, né? Porque se vocês continuarem avacalhando, a gente vai fazer uma guerra aqui, hein? A guerra meio que tá banalizada essa palavra para eles. A impressão que dá pelos livros que eu li dois livros. Um eu li inteiro, não entendi muita coisa, porque o cara ele escreveu de uma forma. Ele dava muita importância a detalhes que, na minha opinião, não precisava. E coisas realmente importantes o cara meio que deixava de lado. E agora eu tô lendo outro livro que ele tá sendo um pouco mais direto, entendeu? E olha só, o primeiro livro que eu achei meio merda foi escrito por um homem. Esse que eu tô achando bom foi escrito por uma mulher, olha só. Mulheres sabem sim fazer trabalhos muito bons. Aliás, acho que contar história é um negócio que a mulher sabe fazer melhor do que o homem. O homem não sabe contar história, ele vai contar, ele dá muita. Pelo menos o historiador, o cara que eu li lá no primeiro livro, ele esmiuçava uns detalhes que não precisava, sabe? Não precisava, umas coisas assim. Enquanto esse livro atual que eu tô lendo da Primeira Guerra, ele fala assim dos detalhes, mas ele passa batido, tipo, da vida pessoal dos caras que foram responsáveis pela guerra. Ela fala isso, mas ela dá uma, assim, ela fala o essencial e já vai, entendeu? Segue o assunto. Cara, não, eles esmiuçavam na vida pessoal uns detalhes que não precisava, entendeu? Mas, assim, o cara só entende assim lendo o livro, para ver realmente onde é que o cara perdia tempo. Mas é bom ler dois, três livros do mesmo assunto, que daí tu realmente tem uma visão panorâmica sobre o negócio, né? Mas de qualquer forma, tinha isso, tinha esse cara querendo uma guerra só pra provar que era merecedor de uma mãe solteira. E era isso, né? E o pessoal dessa época, eles meio que não tinham a impressão que dá, né, isso não é falado claramente em nenhum dos livros. Na verdade é falado, só que não é falado de forma explícita, é falado mais de forma implícita, mas assim, em ambos os livros meio que deixa claro que eles não sabiam, eles não faziam a menor ideia do que uma guerra, uma guerra entre todos esses países podia ocasionar. E meio que era, na verdade, se você for analisar a Primeira Guerra, é um negócio meio ridículo. Por que foi a Primeira Guerra? Tinha país X, Y, Z e país ABC, entendeu? Eu vou falar assim que fica mais fácil. O que acontece? Se o país X atacasse o país A, o país B ia. Simplificar mais ainda. Tinha lá um grupinho, uma ganguezinha e tinha outra ganguezinha. E andavam assim, mas eram umas gangues assim, era cada um por conta, só que era meio que uma gangue, tá ligado? Aí, tá ligado, me sinto favelado falando assim. Mas o que acontecia? Tinha ali meio que não era bem uma gangue, mas estava naquela do tamo junto, assim. Se um cara agredisse o outro e ele não se bicasse, chegava um terceiro para ajudar. Então, se um cara chegasse e batesse em outro, vinha um outro terceiro e batia nesse cara. E daí vinha um outro e batia nesse que bateu naquele. E quando você via, tava um bolo e basicamente é briga de balada. Chega um cara, bate no outro, porque o cara, sei lá, deu em cima da mulher dele. E daí chega outro lá que é amigo dele, começa, quando você vê, tá todo mundo brigando com todo mundo. Bem que a Primeira Guerra foi um pouco disso também, entendeu? Tinha a Tríplice Aliança e tinha a Tríplice Entende, que era basicamente, eu não vou lembrar de cabeça agora os países, mas acho que a Aliança era a Itália, eu não vou lembrar, não vou tentar porque não vai dar muito certo, mas tinha três países de uma aliança e três países de outra. Então, se um dos países se encrencasse com o outro, já chegava o terceiro, e basicamente é isso que aconteceu. Um dos países se encrencou com o outro, chegou um terceiro, chegou um quarto, com pá, pum, a Europa inteira em guerra.
E nem foi, na verdade, uma guerra mundial. Porque uma guerra mundial que é o mundo inteiro. O Brasil não participou da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos ele também não participou direito da Primeira Guerra Mundial. Nem sequer o Japão participou direito, na verdade. Pelo menos até agora não participou. A primeira guerra, na verdade, foi a guerra europeia. Foi muito mais europeia do que mundial. Só como o europeu é um bicho narcisista do cacete, se a Europa entrou em guerra, a Europa é o mundo, então o mundo entrou em guerra. Mas na verdade, acho que guerra mundial mesmo foi a segunda, que na verdade foi a primeira, porque realmente foi a primeira guerra mundial. A primeira guerra foi a guerra muito mais europeia do que mundial, na verdade. Mas aconteceu. Na minha opinião, ela aconteceu por quê? Primeiro, na verdade, não é nem primeiro e segundo. Basicamente foi pelo mimo e pela frouxidão e pela falta de senso dos caras, porque os caras basicamente eles falavam em guerra, parece um termo banalizado pros caras, entendeu? Os caras estavam preocupados com status, essas coisas, tipo, porque esse país aqui fez algo que o meu país não gostou, então eu vou entrar em guerra com esse país, porque olha só. Então a guerra meio que para eles era um negócio meio banalizado, eles não tinham ideia do que era uma guerra. Porque eles estavam em paz desde 1815, ou seja, eram 100 anos de paz. Exatamente 100 anos. Em 1815 eles entraram em uma paz lá na Europa e no mundo. E teve uma guerra ou outra, mas guerra tipo que não é global, não é uma grande guerra. E foi essa paz até 1900, ou seja, foram 100 anos de paz. E se você parar para pensar bem, foram 100 anos de paz, aí de 1914 até 1945, 1915 até 45 foram aí 15, 40, 30, 31 anos de guerra. Então assim, vamos lá. 1700 vamos lá. 1790 até 1815 foram aí 25 anos de guerra, 100 anos de paz. Aí teve 30 anos de guerra, porque daí teve aquele hiato, mas assim, aconteceu um monte de merda naquele ato que eu considero uma guerra. Eu considero, tipo, quando o cara ele toma uma bomba, tem aquele cara que ele nunca para de tomar bomba, ele só faz ciclos. Tem ciclos que ele toma mais bomba e ciclos que ele toma menos bomba e toma mais bomba. A Primeira e a Segunda Guerra foram os picos, digamos assim, de atividade. Mas o hiato entre a Primeira e a Segunda Guerra foi uma coisa, na minha opinião, como é que eu posso dizer? Continuou uma guerra, de certa forma, só foi menos agressivo, digamos assim. Mas a paz mesmo veio depois de 45. Então, de 1914 até 1945, foram 31 anos de guerra, por assim dizer, sendo a Primeira e a Segunda Guerra um pico mais agressivo. Mas o hiato desse tempo, para mim, eu considero uma guerra também. Porque só aconteceu merda nesse período. E depois disso, veio a paz aí, né? Veio a paz e em 45 veio realmente o período de paz. E olha só que curioso. As guerras lá onde Napoleão aconteceu, durou 25 anos. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que eu meio que vou unir aqui como uma única guerra, que meio que foi isso, foi um período de caos unificado. A Primeira e a Segunda Guerra foram só picos de agressividade, mas o caos foi todo esse período. E durou uns 30 anos. Ou seja, tempo bem parecido também. E depois disso, daí, assim como 1815 até 1914 teve aí 100 anos de paz, de 1945 até agora a gente está em paz, né? Só que se você parar para pensar bem, se você começar a ver isso como ciclos, assim como as guerras elas duraram um tempo parecido, nada garante, nada, assim, é sugestível que o período de paz talvez dure mais ou menos o mesmo tempo. E se o período de paz lá no século XIX durou 100 anos, talvez agora dure talvez uns 100 anos, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Mas eu acho que a humanidade ela tem esses ciclos de guerra e de paz, sabe? Uns 20, 30 anos de guerra para uns 100, 110 anos de paz.
E, cara, a gente já tá desde 45, em 2045 vai fazer 100 anos de paz. A gente já tá em 2020, a gente já tá em 80 anos de paz. Isso porque ninguém garante que se explodir uma guerra, ela não pode explodir um pouco antes. Então, em vez de 2045, pode ser 2030, 2035, talvez um pouco depois, 2050, 2055. A questão é que vai estar todo mundo vivo. Eu vou ter 40, talvez 35, talvez 50, mas vai dar os 100 anos de paz. E eu não sei daí como é que funciona a história mais antiga, mas a partir do momento que começou a história moderna, esses ciclos de guerra e paz têm demonstrado ser mais ou menos iguais. Claro que teve só 2 ciclos, mas é que nem aquela história, o Bitcoin, ele teve 3 ciclos de supervalorização e eles sempre se mostraram verdadeiros. Agora está tendo mais um ciclo de supervalorização e está se mostrando verdadeiro, e só teve 3 antes. Então nada garante que tenha sim formado um padrão de guerra e de paz, e faz sentido por aquela questão. Homens fracos geram tempos difíceis. E acho que a gente está em um período de fraqueza, de homens fracos, de pessoas fracas, né? Psicologicamente fracas, mentalmente fracas, muitas vezes fisicamente fracas. E assim, a gente ainda está num bom período, mas é um bom período rodeado de pessoas fracas, que não estão fazendo esforço para manter esse período bom. Ou seja, em vez de você ver pessoas preocupadas com economia, preocupadas com bem-estar, preocupadas com o futuro, você vê pessoas preocupadas com coisas idiotas. É, Você vê pessoas preocupadas com língua portuguesa, não no sentido de querer escrever um bom português, mas mudar, tipo, não é ele, é ela, ele, não é isso, não é aquilo, é aquele. Umas coisas que, assim, você tem que estar num grau de ócio tão grande, mas tão grande, e ter uma intelectualidade tão vazia para se preocupar com esse tipo de coisa, você pensa, cara, e outra, não é uma ou outra pessoa, muita gente tem esse vazio intelectual e criativo tão grande dentro de si a ponto de se preocupar com esse tipo de coisa. E a ponto de ser manipulado para ser levado a pensar nesse tipo, cara, vamos lá. Uma pessoa entra numa federal, com 17 anos é uma pessoa psicologicamente saudável, e com 19 resolveu virar sei lá, aqueles negócio, como é que é o nome lá daquela homem que se veste de mulher, mas não é travesti, vira travesti de show lá, tem um outro nome lá, que eu não lembro agora. Mas resolve virar as avessas em 2 anos. Cara, uma pessoa que realmente tem uma mente forte, eu não consigo imaginar ela sendo tão facilmente influenciada dessa forma. Para em 2 anos, uma pessoa que em tese era saudável psicologicamente quebrar desse jeito. Então isso só me leva a crer que as pessoas elas já estão psicologicamente fracas desde a infância, para ser tão facilmente influenciadas por qualquer ideologia. Porque os caras não meteram uma arma na cabeça dessa gente para fazer elas mudarem de ideia, para fazer a ponto delas mudarem e receberem, eu não sou homem, não sou mulher, agora eu sou uma pedra cristal. Sabe, para a pessoa ela realmente se deixar convencer por isso, ela já tinha que ter uma criação fraca, psicologicamente fraca. E vão ser essas pessoas que vão governar o mundo, não necessariamente como políticos, mas são essas pessoas que vão ser a base da sociedade daqui a 10 anos. Então, meio que para mim bate muito bem, porque a Primeira Guerra Mundial, uma das coisas que realmente causou a Primeira Guerra Mundial, na minha opinião, foi a frouxidão dos caras que estavam lá no topo. Os caras simplesmente primeiro os caras não tinham noção do que era uma guerra. Os caras não tinham noção, os caras eles olhavam o lado bonito da guerra, o status do soldado, como eles seriam reconhecidos se eles vencessem a guerra. Eles estavam um pouco se fudendo pro lado sangrento, pro lado, pelo que a guerra realmente era. E, bem,
A guerra aconteceu justamente por causa disso, porque os caras não levaram a guerra a sério. Poucos estavam realmente levando isso como uma catástrofe. A maioria estava, se acontecer vai ser bom, vamos ganhar status. Aí aconteceu e todo mundo tomou no rabo. Tomou com força, porque a Primeira Guerra foi o gatilho para a Segunda Guerra. Porque a Primeira Guerra, ela foi ruim, mas na minha opinião a pior coisa que aconteceu da Primeira Guerra foi que ela engatilhou a Segunda Guerra. Porque a Segunda Guerra está diretamente ligada à Primeira Guerra. E é por isso que eu considero o período da Primeira para a Segunda Guerra um período só de guerra, entendeu? É um período só de caos, digamos assim, caos e paz, entendeu? E agora a gente meio que está nisso também. A gente está num período onde as pessoas elas não estão levando coisas realmente importantes a sério e elas estão levando coisas como era naquela época. Os reis, né, o czar, o rei da Alemanha, um rei lá da Áustria-Hungria, os caras eles ficavam irritadíssimos se eles vissem que o uniforme do soldado deles tinha algum errinho, se um soldado estava com o uniforme meio torto, meio... Ou seja, os caras estavam fúteis, eles estavam preocupados com coisas superficiais e não estavam dando a menor atenção para o monstro da guerra que estava se formando lá por 1900 já. E todas as consequências que aconteceram após a guerra. Na Alemanha foi a dilapidação da Alemanha, na Rússia foi o comunismo, enfim. Fudeu todo mundo. Não teve vitorioso na Primeira Guerra. Todo mundo tomou no rabo. Principalmente quem era jovem, né? Porque é muito fácil, né? Você é um rei, você, vou fazer uma guerra, se ganhar uns dos meus soldados aí morre e eu fico preciso. Se perder, eu falar, fique pena e foda-se. Mas a Primeira Guerra ela transcendeu isso. Pelo menos na Rússia ela transcendeu. Porque se o czar tivesse manobrado melhor a situação para não acontecer uma guerra, ele não ia ter sido morto pelos comunistas, né? Então, nesse caso, a guerra ela chegou. O caos da guerra chegou no topo, na elite. Por tamanho foi a catástrofe da guerra, né? E a segunda, idem, né? Segunda guerra, você sabe que a guerra pegou forte quando ela não respinga só no pobre coitado de 18 anos que tem que pegar uma arma e ir lá lutar. Respinga até nos líderes. Os líderes são obrigados a arcar com as consequências. Aí você sabe que a guerra pegou real mesmo. E eu não sei. Se o ciclo se repetir, se repetiu duas vezes. Não sei se repetiu mais porque eu não estudei a história antes de 1800. Não sei como é que funcionava as guerras nessa época. Mas em 1800 aconteceu uma guerra na Europa. Em 1900 outra guerra na Europa, que levou à Guerra Mundial em 1940. E, pelo que eu li, o que mais levou a isso foi justamente a superficialidade deles em não levarem a sério o que era o significado de uma guerra, de fato. E é o que está acontecendo hoje. A gente não, em questão de guerra, mas a gente não está levando a nossa geração, não a gente, mas as pessoas no geral, elas não estão levando coisas a sério, de fato a sério. Elas estão dando muita atenção para detalhes idiotas, enquanto o monstro do caos, não vou nem chamar de guerra, porque eu acredito que cada ciclo de guerra, aquilo se torna menos uma guerra e se torna mais uma espécie de caos, digamos assim, não necessariamente guerra. Então, basicamente a guerra, acho que cada ciclo de guerra, por exemplo, as guerras napoleônicas eram muito mais corpo a corpo, muito mais campo, tinha o campo de batalha, entendeu? Os homens iam para o campo, ou seja, era uma guerra propriamente dita. E a Primeira Guerra Mundial já não era bem assim, já podiam lançar míssil, já era um negócio um pouco mais distante, já tinham as trincheiras, então não era uma guerra corpo a corpo, era uma guerra mais estratégica, mais baixa, de certa forma mais sangrenta, mais horrível. A Segunda Guerra Mundial,
mundial mesmo, daí já tinha bomba atômica, já era um negócio mais impessoal, não tinha campo de batalha, o mundo era um campo de batalha. E agora, acho que já está chegando um negócio tão impessoal que nem dá mais para chamar de guerra, vamos chamar de caos, né? Que faz mais sentido para mim do que chamar de guerra. E já meio que é uma guerra que, na minha opinião, se você parar para pensar bem, as guerras napoleônicas, elas duraram pouco tempo e foram bem intensas, corpo a corpo. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram menos pessoais, mais impessoais, mais catastróficas e duraram mais tempo. O caos durou mais tempo, durou 30 anos. As guerras napoleônicas foram o quê? 20 anos? Então eu acho que agora, se o ciclo se repetir, e eu acho que vai, talvez seja um caos que dure 40, 50 anos e ele seja bem mais impessoal. E talvez esse caos, né, nem vou chamar de guerra, já tenha começado. Porque esse vírus ninguém sabe até hoje se foi um acidente ou se eles realmente fizeram. Tem gente que diz que foi um acidente, mas tem gente que fala que não foi. Ninguém sabe direito em quem acreditar. Os governos estão usando isso como desculpa para enfiar dentro da população. Para mim, o caos já está se iniciando. Só que está sendo muito mais gradativo do que foi em 1800 e em 1900. Mas por hora é isso. Eu não li tudo, então eu vou ficar por aqui, até porque podcast curtinho é melhor, porque daí as pessoas elas escutam mais rápido, escutam melhor, e é isso aí. Obrigado por ouvir. Até a próxima. Que eu ainda vou falar um pouco mais sobre a Primeira Guerra. E sobre fazer um paralelo, como eu fiz aqui, sobre os tempos atuais que a gente está vivendo, que querendo ou não, a gente meio que, olha, eu não sei se é uma guerra, mas a gente viveu um período de paz muito grande e ninguém garante que a nossa geração vai conseguir manter esse período. Da mesma forma que a geração anterior à Primeira Guerra não conseguiu manter a paz naquele período. Mas é isso aí. Obrigado por ouvir e fui!